Bom dia, pessoal. Eu sou seu professor Milton e estou aqui mais uma vez para mais uma aula de português. Pessoal, na aula de hoje, na aula passada a gente falou sobre o quê? A gente falou sobre orações e seus termos essenciais, que é o sujeito e o predicado. Quem perdeu, quem não assistiu, dá uma olhadinha na aula anterior, que está bem legal. A aula de hoje a gente vai falar sobre algo ainda mais simples, tá? Ainda mais básico. A gente vai falar de adjetivo. E eu pergunto a vocês, o que é o adjetivo? O que são o adjetivo? O adjetivo, pessoal, qual o significado de adjetivo? O significado de adjetivo é o seguinte: adjetivo é a classe de palavras que dá característica a um ser, tá? Ele dá característica a um ser ou a algo, tá? Ele está dando característica, que caracteriza alguma coisa. Ou seja, dá uma qualidade, dá um defeito, tá? Por exemplo, bom, mal, sujo, alto, bonito, feio, azul, preto, rosa, enfim, são características. Se eu digo, esse brinquedo é verde, esse brinquedo é verde, tá? A gente já viu, já sabe que brinquedo é um substantivo, tá? Por quê? Porque substantivo é o nome, é a classe de palavra que a gente utiliza para dar nome às coisas. Então, isso aqui, o nome disso é brinquedo, tá? É um brinquedo. Isso aqui é um Lego, tá? Uma peça de Lego. Um brinquedo e uma peça de Lego. Tá, aí eu quero dar uma característica para isso aqui. Eu quero dar um adjetivo para isso daqui. Eu olho para isso daqui, o que é que eu vejo? É azul. Então, isso é um Lego azul, tá? Estou segurando um Lego azul, tá? Seria isso, ó. Então, é muito simples, né, pessoal? Os adjetivos são uma das coisas mais simples que a gente tem na língua portuguesa, tá? E além disso daqui, ó, deem uma olhada aí. Eu vou deixar uma lista com adjetivos para vocês darem uma lida aí na tela de vocês, tá? Temos essa lista aí, ó. Estão vendo? Estão vendo aí na tela? Pronto. Agora a gente vai ver os tipos de adjetivos. Tipos de adjetivos. Vocês sabem quais são? Tá? São bem simples, ó. Tá aí na tela para vocês. O adjetivo simples. O adjetivo simples, ele apresenta um radical. Ele só tem um radical, ou seja, uma palavra, tá? Ele é constituído de uma palavra. O exemplo que a gente tem aí, ó, visão social, tá? Exemplo, visão social. O adjetivo que a gente tem aqui é o social. Por quê? Porque é uma característica de quem? Da visão. A gente está caracterizando a visão. Visão social. Podia ser visão raio-x. Podia ser visão precisa. Tá? Podia ser visão deformada. Adjetivo. Tá? O outro tipo de adjetivo que a gente tem aqui é o adjetivo composto. Adjetivo composto. O adjetivo composto, ele apresenta mais de um radical. O exemplo que eu trago aqui para vocês é qual? Ó, temos visão socioeconômica. Viram que antes eu utilizei o visão social. Social só tem um radical, é uma só palavra. Agora, socioeconômica são dois radicais. Radical é aquela parte da palavra em que, se a gente modificar, muda completamente a estrutura dela, tá? É o núcleo dela, é o princípio dela, é a parte principal dela. Se a gente só tem um radical, ele é simples, mas se a gente tem mais de um radical, ela é composta, tá? É um adjetivo composto. Aqui a gente tem socio e econômica.
socioeconômica. 2 radical, soc e econom, tá? A gente tem 2 radicais aqui, tá bem? Vamos lá agora para o primitivo, ó, adjetivo primitivo. O adjetivo primitivo, ele não apresenta afixos, tá? Ele não apresenta afixos. E o que seria esse afixo, pessoal? E afixo nada mais é do que essa complementação da palavra. Por exemplo, a gente trouxe aqui, qual foi o exemplo que eu trouxe para vocês? Eu trouxe camisa azul, tá? O adjetivo que a gente tem é o azul aqui. Já o derivado, ele apresenta um afixo. O afixo aqui é o quê? É o ada, tá? Ele está complementando essa parte, ele está colocando algo a mais do que o azul. Azulada, tá? Temos azulada, azul e azulada. Temos também o adjetivo restritivo, tá? Que ele acrescenta um sentido não inerente ao ser, tá? Não inerente ao ser. Ou seja, é um sentido que não necessariamente está atrelado a aquele ser. É algo que pode ser ou não ser. O exemplo que eu trago aqui para vocês. Fica mais fácil de compreender a gente olhando esse exemplo. Eu trago leite quente. Leite é o substantivo, né? E o adjetivo a gente tem o quente. Todo leite é quente, pessoal? Não, né? O leite, ele pode ter outras características além de quente. Sim, pode ter outras características além de quente. O leite pode ser branco. O leite pode ser frio. O leite pode estar podre. Pode ser leite de soja. Pode ser leite de vaca. Pode ser leite de carneiro, tá? Então, restritivo é que ele acrescenta um sentido que não é inerente ao ser. Quando eu digo inerente ao ser, eu quero dizer que não está atrelado completamente àquele ser. Já o explicativo é o contrário. Ó, o explicativo, ele acrescenta um sentido que ele é inerente ao próprio ser. Que quando você coloca essa palavra, ele não tem exceções. Todo aquilo vai ser aquilo. Tudo vai ser aquilo. O exemplo que a gente tem aqui é homem mortal, tá? Homem mortal. Por quê? Porque todo homem é mortal. A gente não tem exceção para isso, tá? Por isso que é explicativo. Está explicando isso. E por último, eu trouxe para vocês aqui o adjetivo pátrio e gentílico. Adjetivo pátrio e gentílico, que nada mais é que se refere a continentes, cidades, regiões, raças, capitais. Quando você nasce num lugar, a gente que nasceu em João Pessoa, a gente é chamado de pessoense. A gente que nasceu na Paraíba, a gente é chamado de paraibano, tá? Ó, os exemplos que a imagem traz para vocês aqui, ó. Empresa americana. Americana é um adjetivo pátrio, tá? Porque vem da pátria americana. Homem brasileiro, mesma coisa, brasileiro. Cidadão fluminense, mesma coisa, tá? Então, ficou claro, pessoal? Ficou claro até aqui? Tá claro? Tá? Agora, eu quero que vocês prestem atenção na flexão dos adjetivos. Por quê? Porque eles podem se flexionar em gênero, número ou grau, assim como o substantivo, tá? Os adjetivos, eles assumem o gênero do qual o substantivo, eles são atrelados ao substantivo. Eles assumem o mesmo gênero do substantivo, tá? E eles caracterizam, tá? Eles caracterizam através disso, através do substantivo. Eles assumem
o mesmo gênero do substantivo. Por quê? Porque sempre o adjetivo vai estar caracterizando algo ou alguém, e esse algo ou alguém é o substantivo. Ou seja, se eu digo uma mulher bonita, qual o gênero da palavra mulher? O gênero da palavra mulher é feminino. Logo, a palavra bonita vai seguir o mesmo exemplo da primeira palavra, da palavra mulher. Mulher é feminino, então bonita e não bonito, tá? Sempre vamos seguir assim. Se eu digo um professor ativo, tá? Um professor ativo. Se eu falo essa frase, professor, qual é o gênero? Masculino. Ativo, qual é o gênero? Masculino. Se eu falasse um professor ativa, faria sentido? Não, né, pessoal? Não faria. A gente também vai ver que o adjetivo, ele pode ser biforme, o gênero do adjetivo ele pode ser biforme e uniforme, tá bem? A gente vai adentrar mais isso em uma outra aula. Por enquanto eu quero só mostrar para vocês a superfície disso. Outra coisa da flexão dele. Flexão, pessoal, é como ele pode ser flexionado. Veja o nosso braço, ele pode ser retraído, mas ele continua sendo um braço, tá? Ó, essa é uma flexão. Ele se flexiona dessa maneira. Ele continuou sendo o que ele é, mas ele se flexionou. Então, outra flexão que temos do adjetivo é em número. A gente flexiona o adjetivo em número pela seguinte forma: por singular ou plural. Simples. Singular, uma só unidade. Plural, mais de uma, tá? Se eu digo político corrupto, é só um. Mas se eu digo políticos corruptos, que é o que a gente tem aqui no Brasil, plural. Político corrupto, singular. Políticos corruptos, plural. Tá vendo que ele também seguiu o substantivo político, o substantivo político, o adjetivo vai ser corrupto, que é o adjetivo para político, só que no singular, também no singular, que nem político. Agora, se eu digo políticos, o adjetivo também vai mudar, vai virar corruptos. É muito simples isso, né, pessoal? E por último, a gente tem a flexão, que é o grau dele. O grau aqui, pessoal, pode ser comparativo ou superlativo, tá bem? O grau comparativo. O grau comparativo, ele compara. Ele está comparando. O nome já diz. Ele está comparando, tá? Ele é tão exigente quanto sua mãe. Ele é tão exigente quanto sua mãe, tá? O adjetivo aqui é exigente quanto. Exigente, e a palavra quanto serve para auxiliar o adjetivo, tá? Esse daqui é o de igualdade, né? Isso que eu acabei de dizer. O de superioridade seria algo como: seu candidato é mais desonesto que o meu. Seu candidato é mais desonesto que o meu seria de superioridade. Perceba que superioridade nem sempre é algo positivo. Superioridade é algo maior, é algo a mais. Ele não necessariamente é algo positivo. Se eu digo que alguém é mais desonesto que outro, é o grau de superioridade. Agora, se eu digo somos menos passivos do que eles, somos menos passivos do que eles, é um grau comparativo de inferioridade, tá? Nós somos menos que. Para resumir aqui, ó, quanto é igualdade, mais superioridade do que superioridade, e menos e do que também, menos do que, mais do que, é inferioridade, tá bem? E o grau superlativo, pessoal, o grau superlativo, ele é uma característica conferida pelo artigo, tá? E ele intensifica de forma
relativa ou absoluta. Relativa ou absoluta. Aqui tem a ver com artigo e ele intensifica de forma relativa ou absoluta. Relativa é a intensificação da característica conferida pelo adjetivo. Ela é feita em relação a todos os demais seres de conjunto que apresentam uma certa qualidade. Ou seja, se eu me referir a um aluno e comparar ele, tá? Comparar ele com todos os alunos ou toda a sala, seria isso de relativo. É relativo. Agora, se eu indico, tá? Se eu estou indicando uma qualidade em alto grau e transmite a ideia de excesso, isso daqui é a forma, aliás, é o grau superlativo absoluto, tá? O superlativo absoluto ele também tem analítico e sintético. E isso daqui a gente vai deixar para outra aula. Também a aula vai ficando por aqui hoje. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até mais. Valeu aí, pessoal.